Vamos lá, pessoal. Mais alguns exemplos ainda falando de PA com relação ao termo geral de uma progressão aritmética. Lembrando, termo geral é a estrutura que você usa para sair de um canto a outro dentro da progressão. Ah, eu tenho um sétimo, quero o quinto. Ah, eu tenho um quinto, quero o vigésimo. Ah, eu tenho um vigésimo, quero o segundo. Então você fica bem à vontade para trabalhar. Tá bom? Fizemos o nosso primeiro exemplo. Vou dividir aqui. E vamos pensar um pouco mais. Olha só. O que eu acho interessante você observar nesse cenário? Nesse primeiro momento. Não sei se você notou, mas quando eu fiz o A19 igual a 1 mais 18R, eu usei justamente essa primeira lei de formação. Essa primeira estrutura do termo geral, a primeira opção. Olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Mais um pouco. Pronto. Vou apagar isso aqui e isso aqui. Você estava querendo o A19. Eu parti do A1, porque é quem eu tenho. Ó. Eu sei o A1. Então, eu parti dele. O A19 vai ser o A1 mais 18 vezes a razão. Não é coincidência, pessoal, o fato desse 18, ao ser somado com o índice 1, dá justamente o índice que você deseja chegar. Não é coincidência. Isso vai sempre acontecer, tá bom? Então, o que você precisa entender é que a quantidade de vezes que você vai usar a razão é a diferença 18 menos 1, 19 menos 1, 18. Que se você olhar para a lei de formação, vai ser justamente isso, ó. O AN, que aqui está fazendo o papel do A19, é igual a 1 mais. Quem vai ficar multiplicando a razão? N menos 1, que aqui vai ficar 19 menos 1, 18, tá bom? Essa é a nossa lei de formação. Então, você sempre vai usar a razão N menos 1 vezes. Tá bom? Beleza. Deu tudo certo nesse primeiro. Vamos a um próximo exemplo. Vou mostrar aqui, ó. Acabamos aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Exemplo de número 1. Exemplo agora de número 2. Tá aqui. PA. Vou te dar o oitavo termo, igual a 12. Vou te dar a razão igual a 1 meio. Fazer uma fração também, né? E vou pedir o A22. Pronto. Aí. Observe que a única diferença agora é que no lugar de te dar o primeiro termo, eu estou te dando o oitavo. E estou pedindo o 22º. Então, escrevendo o A22 vai ser igual. Alguém deve dizer assim, Thiago, tu quer chegar no A22? Eu digo, quero chegar no A22. Então, o A22 vai ser o A1 mais 21 vezes a razão. Não é não, Thiago? O raciocínio está correto, mas não é o ideal para esse exemplo. Por que não? Mas, Thiago, não tem como explicar que essa era a lei de formação, que esse é o termo geral? Sim, pessoal, é verdade. Mas você precisa entender que eu tenho sempre que tentar mexer, organizar a questão em cima do que eu conheço. E, infelizmente, eu não tenho o primeiro termo. Então, de que adianta você escrever o A22, que é o que você quer, como A1, que você teoricamente teria que ter e não tem, mais 21 vezes a razão? Não faz sentido. Então, meus amigos, me desculpe, mas esse raciocínio não é um raciocínio inteligente. O que então que é a sugestão? Qual é então a sugestão? Simples. O A22, ó, é na realidade o A8, porque o A8, porque é quem eu tenho, mais de 8 para 22, pessoal, eu estou falando de 14 vezes a razão. Lembrando que
o 14 mais o 18 tem que dar justamente o índice 22, que é o que eu quero como elemento, tá bom? Ó, 14 mais 8, 22. Bate bonitinho. Então, nesse caso, o A22 vai ser igual. Quem é o A8? 12 mais 14 vezes a razão, que vale 1/2. Então, se você pensar um pouco, o A22 vai ser igual a 12 mais 14 vezes 1/2 dá 7, que é 14 dividido por 2, 7. Então, o A22 igual a 19. Pronto. Achei o 22º elemento da PA. O A22 igual a 19. Simples, 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 simples. Então, observe. Fizemos um exemplo partindo do A1, que é a primeira estrutura do termo geral. Fizemos um exemplo partindo do A8, que é de um termo qualquer, não necessariamente o primeiro. Então, se você observar, lê as duas estruturas. Vamos ficar. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Então, você sabe que o A19, ó, é igual a 1, e 19 menos 1, 18. Usei a primeira. Agora aqui, ó, usei a segunda. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu já vou colocar, só que eu vou colocar com outra cor, só para dar um destaque maior. Aqui, o A22 é igual ao A8 mais 14 vezes a razão. Pronto. Então, observe. AN, então A22, é igual ao AK. Observe que a primeira é escrita em função do A1, como se você tivesse o primeiro termo. Tá aqui. Mas se eu não tiver o primeiro termo, tiver um outro termo qualquer, o AN, o A22, é igual ao AK, no caso, o A8, ó, o K é 8, então fica 22 menos 8, aqui, 14R. Opa, 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 aqui, ó, não vai ser 1, que vai ser justamente o K. Perdão, pessoal. Menos K, tá certo? Menos K. Quem fica no parênteses é sempre a diferença, ó. N menos 1, N menos K, tá certo? Vezes R. Só uma faltazinha de atenção. Então, N menos K. Aqui, ó. Ótimo, 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 ótimo. Tá aí o raciocínio todo bonitinho. Tiago, você partiu do A1, chegou no A19, você partiu do A8, chegou no A22, mas tem como você me dar dois termos e pedir a razão? Tem. Seria o próximo exemplo. Vou te mostrar um terceiro exemplo. Vamos lá. Terceiro exemplo. Uma nova PA, só que agora essa nova PA está dizendo que o A3 é igual a menos 9, está dizendo que o A18 é igual a 14 e está pedindo a razão para que isso seja possível. Pronto. Observe que aqui você me dá um termo e a razão, eu acho o termo que ele quer. Te dou um termo e a razão, acho o termo que ele quer. Aqui eu estou te dando dois termos e peço a razão. Não vai ter problema. Mais uma vez, vamos usar quem? O termo geral. A18, que é o maior, A18, que é o maior, é igual ao A3, que é quem eu também conheço, mais de 3 para 18, 15 vezes a razão. Pronto. Então, repetindo, o A18, que eu conheço, é igual ao A3, no caso, mais 15 vezes a razão. Confere? Se você tiver alguma dúvida, já sabe o que deve fazer, né? Ó, 15 mais 3 tem que dar justamente 18. Se estiver batendo, meu amigo, pode ir sem medo. 15 mais 3, 18. Então, realmente, 18. Hora de substituir. Quem é o A18? 14. Igual. Quem é o A3? Menos 9. Mais
15 vezes a razão. Jogo menos 9 para cá, vamos para 23, passou positivo, igual a 15 vezes a razão. O 15 passa dividindo, então a razão vai ser igual a 23 dividido por 15. Pronto. Como 23 é um número primo, a razão vai ser justamente isso aqui. Pronto. Aí a razão. Mais uma vez, montar o termo geral é a parte mais importante da questão. Não esqueça. Por que foi que você partiu do A18? Porque observe que a questão me dá o A3 e me dá o A18. Então, o A18 é o maior. Então, eu vou partir do A18. Eu não posso colocar A1 e 17R não, Thiago? Pode, mas não foi inteligente, porque você não conhece o A1. Por isso, eu escolhi o A3, que é quem eu conheço, ó. O A3. Aí de 3 para 18, ainda tenho que usar 15 vezes a razão. Substituir o A18 por 14, o A3 por menos 9 e 15R. Joga para lá, 23, 15R. O 15 passa dividindo. Então, 23 sobre 15 é a nossa razão. Beleza? Tá aí mais um exemplo bem legal, bem tranquilo. Tá certo? Então, esse é o nosso cenário. Muito bom. Até aí, sem nenhum problema. Vamos então para o próximo ponto. Que na realidade esse próximo ponto, eu acho que está na hora de você começar a arriscar, sabe? A exercitar um pouco com o que eu falei até agora de PA. Vamos recapitular. Ó, falei da definição, exemplos de PA, termo geral e fiz 3 exemplos. Vamos exercitar com o que nós vimos até esse momento, né? Para ficar uma coisa bem bacana, bem teórica. Aqui, vamos começar com uma questãozinha de sequência numérica, tá? Que ainda não é uma progressão aritmética, não. Daqui a pouquinho vamos discutir a parte de PA, mas por enquanto você não deve se preocupar. Vamos lá. Considere a sequência de números reais definida por... Ele me dá a primeira lei de formação. Olha a lei de formação. AN é igual a N mais 1 sobre 2. Isso se o N for ímpar. Porque vai ser AN menos 1 se o N for par. Lembrando que o N, que é o índice, representa números o quê? Pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, no caso da posição. Ele quer saber o produto dos 6 primeiros termos da sequência. Uma questão que muita gente acha difícil, mas se você tiver paciência, você resolve. Por exemplo, o que a questão está pedindo? Vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui. Então, ela está pedindo o produto. Quem vai ser o produto? São 6 termos. 6 termos. Então vai ficar A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4 vezes A5 vezes o A6. Esse é o nosso produto, tá certo? Então eu só vou conseguir matar a questão achando esse produto se eu souber cada um dos termos. Lembrando a todos que ele fala na história lá de índice par, índice ímpar. Ó. Ímpar, o A1, o A3 e o A5. Índice par, o A2, o A4 e o A6. Dependendo do índice, você tem uma lei de formação específica a trabalhar, tá certo? Ou lei de formação, lei de recorrência. Lei de formação, aquela que eu posso escrever e descobrir qualquer termo. O décimo, partindo do segundo, sem precisar encontrar os outros. Lei de recorrência, se eu sempre for montar uma estrutura atrelada ao anterior, tá certo? Não se preocupe com isso não. É mais rigor matemático. Vamos começar. Eu preciso do A1. Se o Thiago, pessoal, está precisando do A1, entenda uma coisa. O Thiago só vai conseguir chegar no A1 se ele entender a lei de formação para o A1.
O A1, você há de concordar que no caso do A1, ó, o A1, o 1 é um número ímpar. Então, você vai usar a primeira lei de formação. Vamos começar. Ó, A1. A1, então o 1, que é o índice, é ímpar. Então, eu vou usar essa lei de formação. O que diz a lei de formação? Para não ficar tão mecânica. Você deve pegar o N, que diz passagem, que é esse elemento aqui, ó. O N. Você deve somar 1, então vai ficar 1 mais 1 dividido por 2. Nesse caso, o resultado vai dar 1. Então, você volta aqui e já vai começar a reescrever. O teu produto vai ser igual a 1 para o A1 vezes... Vamos agora ao A2? Vamos ao A2. Olha que coisa interessante, pessoal. O A2, aí você já está vendo que o N, nesse caso, é par. Então, como o N é par, você deve usar essa lei de formação. O que ela está dizendo? Que o AN é, na realidade, o AN menos 1. Ou seja, o elemento que você quer é igual ao anterior. Então, A2 é, na realidade, igual ao A1, que, por sinal, é igual a 1. Pronto. Ah, Tiago. Aqui você tem uma lei de formação. Quando o N for ímpar, você pode encontrar o 15º, 21º, 33º, então. E aqui é a lei de recorrência, porque sempre depende do tema anterior. Eu só vou chegar no 10º se eu souber o 9º, tá bom? Ótimo. Então, taca o 1 aqui, ó. 1 vezes o A3. Vamos lá. Hora de chegar agora no A3, ó. O A3 vai ser igual a... Lá vai. 3 ímpar. Então, joga pra cá. Já sabe. Vai ficar 3 mais 1 sobre 2. No caso, 4 sobre 2 dá 2. Volta rapidinho, rapidinho, rapidinho. 2. O próximo. Também 2. Por que, Thiago? Porque o A4, você já sabe que quando for par, é igual ao anterior. Então, o A4 é igual a 3, que vale 2. Vamos agora para o A5. O A5 vai ser 5 mais 1 dividido por 2. Então, já sabe, 3. Olha agora como a questão ficou simples, pessoal. Depois que você se acostuma, e aqui também 3. O produto, portanto, passa a ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 36 o resultado da nossa questão. 36 é o nosso produto. Acabou. Simples assim. Bastou multiplicar para você chegar ao resultado. 36, resposta correta, o item C. Tá aí. Era só ter um pouquinho de paciência. Lembrando que eu não esqueci, pessoal, do A6 não, tá? Não esqueci. 3 também, ó. Pronto. 1, 2 e 3. 36 como resultado. Legal, 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 legal. Vamos para a próxima questão, que já foi o item C. Se tivesse calma para organizar a lei de formação, você matava com facilidade. Vamos agora para a próxima. Opa! Segunda questão muito interessante. Lendo rapidinho, pessoal. Vou passar um pouquinho mais do teu raciocínio. O segundo e o quarto termo de uma PA valem respectivamente X e Y. Ele quer o primeiro termo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de PA ou PG, não chegamos ainda em PG, mas quando se trata de PA ou PG, lembre-se, sempre que você tiver um termo e tiver a razão, você resolve qualquer questão. Vou repetir, sempre que você tiver um termo e a razão, você resolve qualquer questão. Pessoal, para resolver qualquer questão de PA ou PG, basta um termo e a razão. Eu ainda digo mais. Se você no primeiro momento não tiver um termo e a razão e tiver só 2 termos, com os 2 termos você acha a razão.
Através do exemplo de número 3 que eu mostrei para você aqui, ó. Ó, se eu tiver dois termos, eu acho a razão. Então, eu sempre vou conseguir resolver a questão se eu tiver um termo e a razão. Nesse caso, ele me deu dois termos. Com dois termos, eu acho a razão, depois eu mato a questão. Legal? Então, olha só. Vamos anotar aqui os dados da PA, né? Bom sempre ter esses dados organizados, porque aí fica mais fácil de você interagir com o enunciado. O segundo termo, então, o A2 vai ser igual a quem? A x. O A2 vai ser igual a x. E o A4 igual a y. Pronto. O A2 igual a x e o A4 igual a y. Beleza. Claro que ele deixou de forma expressa que se trata de uma PA. Primeiro passo: encontrar a razão. Não, Tia Amélia, quer o primeiro termo. Para. O que foi que eu combinei? Você resolve qualquer questão de PA ou de PG se você tiver um termo e a razão. Eu não tenho ainda a razão, então como é que você quer achar o primeiro termo? Pode ter paciência aí. Pode esperar. Vamos primeiro para a razão. Quem vai ser a razão? A4 é igual ao A2 mais duas vezes a razão. Aí, ó. O A4 é igual a A2 mais duas vezes a razão. O A4 vale Y, que é igual o A2, x, mais duas vezes a razão. Isolando, joguei o x para cá. Vamos ficar, portanto, com y menos x igual a 2r. O 2 passa dividindo, assim a nossa razão fica y menos x sobre 2. Pronto. A razão vai ficar y menos x sobre 2. Agora sim, eu posso ir em busca do primeiro termo. Agora faz sentido, pessoal. Primeiro termo. Antes não faz sentido. Por quê? Porque eu não tinha ainda a razão. Agora eu posso ir em busca do primeiro termo, que é o que ele quer. Primeiro termo. Lembrando que você, para achar o que você quiser de uma PA, você precisa de um termo e da razão. A razão já tenho e tenho dois termos. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se você quiser usar o A2, se você quiser usar o A4, tanto faz. Já vou usar o A2. A2, que eu conheço, é na realidade o A1, que é quem eu quero que faça aparecer, mais a razão. Se eu sou o primeiro termo e vou somar a razão, eu me transformo no segundo. Então, o que é o primeiro termo na realidade? Pessoal, se você jogar a razão para cá, ó, vamos ficar, portanto, com A2 menos a razão, que vai ser igual ao A1. Substituindo, quem vai ser o A2? X menos a razão. Quem é a razão? Y menos x sobre 2. Isso aqui igual ao A1. Pronto. Tiago, para que essa frescura de colocar entre parênteses? A frescura, por causa do parêntese, é justamente esse rapazinho aqui negativo, ó. Esse menos, pessoal, ele troca o sinal de tudo que vem depois. Se por acaso você, por falta de atenção, não colocar esse menos, de repente você pode trocar o sinal apenas do y e vai acabar errando a questão. Então, rapaziada, cuidado, tá? Lembre-se que você jogou a razão para cá, então ficou A2 menos a razão. O A2 é o x menos a razão, que é y menos x sobre 2, ok? E aqui o A1. Se você observar e tirar o MMC, fica aqui debaixo do x tem 1.
Então vai ficar 2 dividido por 1 vezes x, 2x, menos y, mais x, igual ao A1. Tá vendo como o menos trocou o sinal do y negativo e do x positivo? Tem que trocar o sinal de todo mundo. Então, se você ajeitar de fato, vamos fechar a questão com A1, dizendo que o A1 é igual a 3x menos y sobre 2. O A1, 3x menos y sobre 2. Está aqui o que a questão quer como resultado. O A1. O A1, 3x menos y sobre 2. Resposta correta, o item D de dado. Beleza, pessoal? Então, 3x menos y sobre 2 é justamente o A1, o item D de dado. Legal a questão de número 2? Questão bem interessante. Então, grava, não esquece, por favor. O Thiago já disse, eu consigo resolver toda questão de PA e toda questão de PG. Se eu souber um termo e a razão, eu resolvo qualquer questão, até rima. Tendo o primeiro termo, tendo um termo, não precisa ser o primeiro termo. Tendo um termo e a razão, eu resolvo qualquer questão. E se eu tiver 2 termos e não tiver a razão? Com 2 termos, eu acho a razão usando sempre o termo geral. Beleza, pessoal? Fica aí a dica. Já estou me preparando para discutir com você a questão de número 3. Daqui a pouquinho, então, nos encontramos. Um forte abraço. Tchau, tchau.